Vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando mais uma aula de Física 2, a nossa aula 37. Nas últimas aulas a gente vinha conversando sobre as ondas, né? Vimos algumas aulas aí gerais sobre características das ondas. E nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre uma onda muito especial, né? Uma onda que merece aí algumas aulas, né? Que a gente converse com mais calma, com mais atenção, né? Que é a onda sonora, né? Então a onda sonora ela permite que a gente tire impressões do ambiente, né? A grande parte do que a gente consegue perceber ao nosso redor, a gente consegue a partir da onda sonora, né? Então essa área da física que se preocupa com os fenômenos sonoros é chamado acústica. Então hoje, né, nessa aula eu quero conversar um pouquinho sobre acústica, fazer uma introdução rápida aí, e já falar um pouquinho sobre a velocidade do som. Vamos ver alguns exercícios sobre velocidade do som, e a gente começa então a conversar sobre esse assunto tão importante, né? E nas próximas aulas, então na aula 38 e na 39, a gente deve falar mais sobre a acústica, né, e encerrar esse curso de Física 2 aí, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, ó. Esse primeiro quadrinho, estou colocando uma pergunta aqui que nós vamos responder, né? O que é o som? Então, nas últimas aulas a gente andou conversando sobre ondas, e eu até usei a onda sonora como exemplo em algumas situações, né? Então, nas primeiras aulas de ondas, nós vimos que o som é um exemplo de onda mecânica, porque é uma onda que necessita de um meio material para existir, né? Na verdade, é o resultado da perturbação de um meio material. As partículas de um meio material, ao receberem energia, elas passam para as vizinhas, né? E a gente vai ter aí a propagação da energia dentro do meio material através de uma onda, e essa onda pode ser ou não um som. Nós já vamos ver o que precisa aí para que ela seja um som. Então, uma ideia geral de som: o som é uma onda mecânica. Nós vimos também que o som é uma onda longitudinal, né? Se vocês quiserem ver direitinho o que é uma onda longitudinal, vejam essa primeira aula de ondas que nós fizemos, né? Nós vimos que é uma onda que se propaga na mesma direção que ela vibra, né? Ou vibra na mesma direção que ela se propaga, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos dar uma olhadinha em algumas características para a gente poder definir e responder bem essa pergunta, né, do que é o som. Vamos lá? Então aqui eu tenho um esqueminha. Imagina que isso aqui é uma caixinha de som, por exemplo, né? E essa caixinha de som está produzindo, fazendo barulho aqui, tá vendo? Essas aqui são as partículas do ar, tá vendo? Aqui é o ar. E vejam o que acontece com o ar que está ao redor dessa caixinha de som. Ele começa a fazer um desenho aqui, uma configuração, né, as partículas, de modo a, às vezes, as partículas estarem mais espaçadas uma das outras, e às vezes elas estão mais comprimidas, mais próximas uma das outras, tá vendo? Depois espaça, comprime, espaça e comprime e vai embora. Então a propagação do som ela se deve a essa configuração aqui. Isso aqui é uma onda também, não é uma onda no formato daquelas que a gente vê nas cordas, né? Uma onda transversal, mas é uma onda longitudinal, uma onda desse tipo aqui, que está vibrando na mesma direção que ela está se propagando. E a gente viu também que a onda sonora ela se propaga em todas as direções, né? Ela é tridimensional. Aqui esse desenho está mostrando uma única direção para ficar mais simples, mas na verdade essa propagação ocorre para todos os lados aqui, né? A gente sabe disso também lá das primeiras aulas, tudo bem? Agora, por quê? O que está acontecendo na verdade aqui? Para que ocorra essa configuração de partículas aqui, né, com rarefeitas, depois compactadas e tal, a gente tem que ter uma vibração. Então aqui na frente da caixinha de som aqui nós vamos ter uma pelinha, né, que vai estar vibrando. Vai estar vibrando assim, ó. Uma hora ela vem para frente, ela fica assim, e uma outra hora ela fica assim para trás, assim. Né? Então ela balança, ela vai para frente e para trás e fica fazendo esse movimento, né? Então ela vai para frente, para trás, faz esse movimento, e é esse movimento de frente e trás aqui
é que produz isso aqui, que faz isso aqui com as partículas de ar que estão ao redor dela, né? Então, quando a pelinha aqui, ó, né, a membraninha aqui da caixa de som vai para frente, ela empurra essas partículas aqui e elas se comprimem desse jeito. Tá vendo? E essa compressão, né, ela dá lugar depois, quando a pelinha aqui vai para trás, ela abre, ó, ela dá espaço para as partículas e as partículas, tá vendo? Ficam rarefeitas, ó. E depois ela vai para frente de novo e comprime de novo. Então, o movimento para frente e para trás aqui dessa película, né, ela vai fazer com que as partículas façam isso, né? E é isso daqui que deve chegar no ouvido de uma pessoa e que pode ser ou não um som. Quando que vai ser? Quando que não vai ser? Vamos continuar aqui, a gente já vai chegar nisso. Olha aqui um esquema mais completo dessa situação. Olha aqui, ó. A pessoa aqui, esse cara, ele está tocando, né, uma guitarra aqui. E o som da vibração das cordas, ó, as cordas quando são tocadas, elas vibram. Essa vibração é do mesmo jeito que aquela caixa de som. Para frente, para trás, né, para cima ou para cima e para baixo, tal. E essa vibração faz com que as partículas que estão aqui vão também para frente e para trás e tal, e comprimam e se rarefaçam, e a gente vai ter zonas de compressão e de rarefação. Olha a ondinha se formando aqui. E vai se propagando, né, até chegar no ouvido humano. Dentro do ouvido a gente tem uma película aqui, ó, né, que separa aqui a parte externa da parte interna do ouvido e tal, que é o tímpano. Essa membraninha aqui, ela pode ou não vibrar na mesma frequência dessas partículas que chegaram aqui dentro do ouvido. Então, o fato de esse instrumento musical, por exemplo, estar produzindo um som ou não, né, vai depender dessa vibração do tímpano aqui. Se o tímpano conseguir vibrar na mesma frequência dessas partículas aqui, do jeito que elas estão chegando aqui, então ele vai vibrar e isso vai ser transformado, isso vai ser levado aqui pelo nervo acústico, né, o nervo auditivo, vai ser levado para uma parte aqui atrás do cérebro aqui, e vai ser, esses impulsos elétricos vão ser decodificados aqui, vai ser entendido como som. Agora, para acontecer isso, tem que ter aqui, gente, tem que acontecer um fenômeno chamado ressonância. Nós vamos ver melhor a ressonância na próxima aula, é o assunto da próxima aula, mas a ressonância é assim, quando alguma coisa vibra, alguma outra coisa pode vibrar junto, se ela tiver características naturais para vibrar igual. E o nosso tímpano, ele consegue vibrar em frequências de 20 Hz até 20.000 Hz. Olha, uma faixa até que boa, né? De 20 Hz até 20.000 Hz. Então, nessa faixa de frequências, o nosso tímpano consegue vibrar, ele consegue balançar assim, ó, 20 vezes por segundo até 20.000 vezes por segundo. Ele consegue balançar. Então, se esse aparelho aqui, ó, tá vendo? Se essa guitarra, se a corda dela estiver vibrando numa frequência de 20 até 20.000 Hz, então se ela estiver balançando também quando ela é tocada aqui, ó, 20 vezes até 20.000 vezes por segundo, então essa vibração, quando chegar aqui no tímpano, né, vai fazer o tímpano vibrar também, porque ele consegue vibrar desse jeito. E aí isso vai ser passado para o cérebro e vai ser entendido como som, pessoal. Tá? Então, o som, o que ele é, na verdade, né, se a gente pudesse definir? O som é a interpretação que o nosso cérebro dá para vibrações que são recebidas de objetos, né, na frequência de 20 até 20.000 Hz. Então, nessa faixa de frequência, qualquer coisa que vibre nessa faixa de frequência, se essa vibração chegar, né, a partir de meios materiais, no caso aqui do ar, chegar até o nosso tímpano, né, o tímpano vai vibrar nessa frequência igualzinho, tá? Então, se a guitarra emite uma nota aqui, essa nota tem uma frequência. Nosso tímpano vai vibrar exatamente nessa frequência
e nós vamos escutar exatamente aquela nota. Aí ele emite uma outra nota aqui na guitarra, o tímpano é uma outra frequência, o tímpano vibra um pouquinho diferente, o nosso cérebro interpreta isso e entende que é uma outra nota. E é por isso que a gente consegue codificar, né? Decodificar, consegue tirar essas informações, né? E entender esses sons. Né? Assim que funciona também a voz humana, né? As palavras. Então, palavras têm sons diferentes. Então, nosso cérebro consegue entender o que uma pessoa está falando, por exemplo, porque esses sons são produzidos aqui na corda vocal, por exemplo, da pessoa, que vibra igualzinho a corda da guitarra, produz também essas compressões e rarefações no ar, chegam até o tímpano numa frequência entre 20 e 20 mil, então o tímpano também vibra igualzinho, e a gente escuta também. Então, essa é a ideia principal, então, de explicação, né, do que é o som. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue tirar do ambiente, né, os sons do ambiente. Agora, a gente consegue escutar, então, tudo que tem, todas as vibrações do ambiente? Não, só essa faixa de frequências, né? Então, qualquer vibração acima de 20 mil ou qualquer vibração abaixo de 20 Hz, que são muitas, pessoal, tá? As vibrações acima de 20 mil Hz são chamadas ultrassons, né? A gente tem muitos ultrassons e a gente não consegue escutar, né? Aqui, quando vai aumentando essa frequência, o som vai ficando mais agudo, tá? Então, esse 20 mil Hz já é uma frequência muito aguda. Não é todo mundo que consegue chegar nessa faixa, não, tá? Quando vai passando a idade, por exemplo, as pessoas vão reduzindo aqui essa faixinha aqui de capacidade de ouvir, né? Então, vai ficando mais estreita essa faixinha aqui. Mas, né, um máximo aí de 20 mil. Passou disso, então, a gente chama de ultrassons. São sons muito agudos e que a gente não consegue ouvir. Por quê? Porque o nosso tímpano não consegue acompanhar mais a vibração. É tão rápida essa vibração que o nosso tímpano não consegue acompanhar mais. E frequências abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons, e que também são, aqui eles são muito graves, tá? Então, sons muito graves e que a gente não consegue também entender como som mais, a gente não consegue, o tímpano não consegue vibrar junto também. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma coisa interessante da gente perceber é que alguns animais, né, conseguem ouvir muito mais que a gente, né? Conseguem atingir aqui frequências muito maiores. Tem essa região, né, do ouvido que vai receber, né, que vai entrar em ressonância aí com essas frequências, consegue vibrar muito mais, por exemplo, do que o nosso tímpano, ou menos, né? E aí eles têm faixas, às vezes, maiores do que a nossa. Os cães, por exemplo, né, escutam muito mais que a gente, tá? E alguns animais, inclusive, além de escutar muito mais, eles também emitem sons, né, na frequência acima do 20 mil Hz, aqui, emitem ultrassons, né, para se comunicar, por exemplo. Então, os golfinhos, os morcegos, né, usam esses sons muito altos assim para se comunicar. A gente nem escuta e eles estão se comunicando ali, tá? E também para se localizar. O morcego, ele consegue perceber coisas ao seu redor, né? Ele tem uma visão muito precária, né? Mas ele consegue perceber as coisas ao seu redor emitindo ultrassons e esperando o retorno desses ultrassons. Quando ele percebe que o retorno está muito rápido, é porque as coisas estão muito próximas dele. E quando ele percebe que o retorno desse ultrassom é mais lento, né, demora mais, é porque as coisas estão mais distantes. Então ele fica o tempo todo emitindo ultrassons para conseguir perceber as coisas ao redor, tá? Inclusive esse mecanismo do morcego foi imitado, né, pelos seres humanos na produção aí dos sonares, né? Então, o sonar, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não tenho sonar. Mas acho que vai aparecer na próxima aula. O sonar é um aparelho que foi montado pensando nesse morcego, aí, nessa característica do morcego, tá? Capacidade de perceber as coisas ao redor a partir da emissão de ultrassons. Nós vamos ver melhor isso aí depois. Nessa tela aqui, pessoal,
queria mostrar para vocês, olha, uma coisa, uma curiosidade também, né? Então aqui tem uma sirene, ó, ela está emitindo sons, eu sei que são sons porque são vibrações entre 20 e 20 mil Hz, tudo bem? Então essa pessoa que está aqui fora, ela escuta porque o ar consegue propagar isso, né? Aqui tem as partículas do ar que estão vibrando nessa mesma frequência da fonte aqui, da sirene, né? Vai chegar no tímpano e vai conseguir ouvir. Aqui, ó, quando ela passa aqui para a água, nós vimos já que a refração, né, ela mantém a mesma frequência. Lembra disso, de uma outra aula aí? Nós vimos que a refração, então quando o som, né, mesmo sendo emitido fora da água, se ele passar para dentro da água aqui, o cara que está aqui embaixo vai escutar também, né, na mesma frequência. Tá? Ele pode escutar até numa amplitude menor, que seria num volume menor, porque acaba perdendo energia, né, ao passar de um meio para outro. Mas ele vai escutar na mesma frequência, o mesmo número de ondas sendo emitidas por segundo. Então, ele consegue escutar também. Agora, essa astronauta aqui, ó, tá vendo? Que está numa região onde não tem nada, né, onde está no vácuo aqui. Então, essa menina aqui, ela não vai conseguir escutar o barulho, né? Não seria possível ela escutar nessa região, porque não tem partículas aqui para fazer a vibração, para a comunicação até o tímpano dela, né? Então ela não vai escutar nada aqui, tá bom? Essa é uma observação, né? A gente costuma ver muito filme com explosões, né? Coisas assim, muito barulho no espaço e tal, mas infelizmente aqui não há, só para os filmes ficar mais bonito, né? Ficar mais emocionante. Seria muito sem graça se não tivesse som, mas no real mesmo, né, a coisa é um pouquinho diferente. Tudo bem? Bom, essa primeira parte dessa aula, então, era para a gente conversar sobre o som. Tem muita coisa para falar do som, mas eu acho que em outras aulas a gente vai conversar mais, vamos ver mais características, né? Acho que já deu para conversar um pouco nessa primeira parte da aula, né? Bom, agora a partir dessa próxima parte aqui, a gente fala sobre a velocidade do som, que é o assunto dessa aula que vai envolver alguma continha já, né? Vamos fazer alguns exercícios envolvendo velocidade do som. Então vamos lá. Nessa tela eu estou deixando aqui, ó, tá vendo? Duas pessoas, tem esse cara tocando aqui, né? Uma trompete aqui, e esse outro cara vai escutar, porque aqui em volta a gente tem o ar, e a gente sabe que o som pode se propagar aqui, essas partículas do ar vão fazer o link, né? E vai chegar no tímpano dele aqui o som, e o cara vai escutar. Velocidade de propagação. Então, a gente vai usar muito esse numerinho aqui, ou uma aproximação dele, às vezes 340, como velocidade de propagação no ar. Mas eu queria comentar que a velocidade de propagação do som, ela pode variar muito, a partir de muitas coisas, tá? Ela varia de acordo com muita coisa. Então a gente vai usar o numerinho que está no exercício, mas sempre lembrando que, né, em um outro exercício pode aparecer um pouco diferente, tá? Por quê? Porque muita coisa pode mudar. Por exemplo, a temperatura ambiente, ela faz mudar a velocidade de propagação do som, por exemplo. Então, se você aumentar a temperatura do ar, por exemplo, você tem uma propagação melhor e a velocidade aumenta, né? Se você mudar a densidade do ar, você vai ter uma mudança na velocidade. Se você mudar, não no caso do ar, mas para outros materiais, então a elasticidade, né, do material vai fazer diferença também, né? Então tem muita coisa aí que pode fazer variar a velocidade de propagação do som, tá? Nessa tela eu estou colocando duas equações muito importantes para os nossos exercícios. Ó, a primeira delas é a equação fundamental das ondas, né? Teria que pensar nela mesmo, porque o som é uma onda. Então, toda vez que no exercício estiver falando sobre comprimento de onda, sobre frequência e tal, a gente vai poder medir a velocidade do som, pensando que o som é uma onda, assim como as outras que a gente estudou até agora, como as ondas nas cordas, né, por exemplo, aí, que a gente andou estudando, tá bom? Então, vai ter exercício em que a gente vai determinar a velocidade do som fazendo lambda f, né? Agora, vai ter exercício que ele não vai estar falando de frequência de comprimento de onda, vai estar falando de distância que foi percorrida e de tempo para percorrer. E aí eu penso na relaçãozinha de velocidade lá do comecinho da mecânica, né?
relação de velocidade. Numa situação em que não há aceleração, a gente vai considerar que esse som se propaga, né, praticamente com velocidade constante. Então, essa velocidade vai poder ser determinada dessa forma bem simples, pegando a distância que o som percorreu e dividindo pelo tempo, né? A gente vai ter a velocidade do som também. Então, vai depender, né, o uso dessas duas equações vai depender dos dados do exercício, né? Se está falando de comprimento de onda e frequência ou se está falando de distância de tempo. Essa terceira equação aqui, ela não vai aparecer não nos nossos exercícios, mas eu coloquei aqui só para comentar um pouco mais sobre essa possibilidade de mudanças na velocidade do som, né? Inclusive, na próxima telinha, depois a gente volta se precisar. Olha aqui, ó. Ele fala assim, ó, em que meio se propaga melhor o som? Então ele coloca aqui, ó, em geral, veja que ele não fala que é sempre, mas ele fala, em geral, olha aqui, ó, a menor velocidade de propagação é para os gases. Aí a coisa vai ficando mais densa, olha, os líquidos, os sólidos, e a velocidade vai aumentando. Né? Então a gente percebe isso mesmo na prática, que o som, quando se propaga numa parede ou se propaga num trilho de trem, por exemplo, se propaga muito mais rápido do que no ar, por exemplo. Né? Nós vamos ver uma tabelinha depois aqui na próxima tela, que vai mostrar muito bem isso daí. Agora, isso costuma confundir um pouco as pessoas, né? Porque quando a gente falou, por exemplo, da luz, meios que eram mais densos, né, normalmente dificultavam mais a passagem da luz, e a luz caminhava com velocidade menor. E o som, né, é diferente. Mas assim, o som ele é diferente em vários pontos. Né? A natureza da onda sonora é diferente, é uma onda mecânica, enquanto que a luz é uma onda eletromagnética. Né? Então, ondas mecânicas, os materiais interferem, né? O meio material é onde vai ser produzida a onda. Então, interfere muito mais, né? Tem muito mais relação com a onda do que a onda eletromagnética que está passando por um meio material. Pode também sofrer, né, dificuldades ali, mas ela está passando só, ela não é feita do meio material, né? Como a luz, por exemplo. Então, esse é um comentário. E então, como é que a gente pode explicar, né, se aqui ficou mais denso, tá mais no sólido, tem muito mais partículas, né, em cada pedacinho aqui da parede, por exemplo, né, do que no ar, né? Então, por que o som está passando mais fácil? Por que está mais fácil? Então, a ideia é a seguinte, pessoal. Se a gente voltar aqui para essa equação, a gente vai perceber melhor. Esse D aqui é a densidade, é o número de partículas ali que vão estar mais próximas, né? Então, na parede, por exemplo, a densidade é maior. Agora, vejam, a densidade ela aparece aqui embaixo da fração, né? Ela é inversa à velocidade, quer dizer, quanto mais denso for, menor deveria ser a velocidade, que é a nossa lógica, né? Que a gente deveria usar aqui. Mas então por que ficou mais denso lá e a velocidade ficou maior e não menor? Né? Porque esse K aqui é um numerinho aí que vai mostrar para a gente a elasticidade do meio, ou a rigidez do meio. Vai mostrar se o meio ele é mais duro, mais rígido, ou se ele é mais maleável. E quanto mais rígido ele é, maior esse número, ó, tá vendo? Então, os sólidos, apesar de eles terem uma densidade maior do que os gases, por exemplo, mas eles têm uma rigidez ainda muito maior. Então, esse número aqui ele aumenta muito mais do que esse. Então, ele faz mais diferença na conta. E esse aqui é proporcional à velocidade. Tá vendo? E aí a gente tem, então, uma velocidade aumentando e não diminuindo. Porque esse número é maior, tá? Quando a gente vai para o sólido, por exemplo, a rigidez fica muito maior, tá bom? Isso aqui é uma constante de Young, aí, um numerinho que é usado para mostrar a rigidez ou a elasticidade dos materiais. Nessa equação, então, eu só coloquei para contar isso aí para vocês, porque talvez seja uma dúvida, né, de alguns aí. Às vezes o pessoal me pergunta sobre isso, tá bom? Então, mas de uma forma geral, então, é isso que a gente vai pensar. Nos sólidos, a velocidade é maior, nos líquidos é um pouquinho menor, e nos gases ela é mais, né, pequenininha. Vamos ver aqui uma tabela? Olha aqui, ó. Olha aqui, vamos começar de baixo para cima, olha. No ar, então, a 0 grau,
a velocidade do som 330 metros por segundo. Isso a 0 graus. Se eu der uma esquentadinha no ar, a 20 graus, já pronto, ó, já está um pouquinho maior a velocidade, tá vendo? 343, que é o número que a gente costuma usar normalmente aí em exercícios, costuma aparecer, né? Depois, ó, no hélio, por exemplo, um outro gás, tá vendo? Já é muito maior a velocidade, no hidrogênio muito maior, tá vendo? E aí a gente começa, ó, para os líquidos. Chegou nos líquidos, ó como aumenta a velocidade, tá vendo? Glicerina, na água do mar, ó, 1.500 metros por segundo, tá vendo? Ó. E quando a gente vai para o vidro, para o alumínio, para sólidos, olha como aumenta mais ainda. Vocês percebem? Então, a velocidade do som ela muda muito dependendo do material por onde a onda está passando. Tá? Isso é uma coisa bem interessante aí sobre os sons, né? E agora nós vamos para os exercícios, tá? Eu separei 2 exercícios para a gente pensar naquelas 2 possibilidades de trabalhar com a equação fundamental das ondas ou de trabalhar com a equação de velocidade lá da mecânica, né? Vamos lá? Primeiro exemplo dessa aula, o ouvido humano é capaz de ouvir sons entre 20 e 20 mil Hz, aproximadamente. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Está dando uma aproximação aqui, né? O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir tem um comprimento de onda B. Que tamanho que deve ser a onda, se a gente pudesse ver essa onda, né? Olha, eu vou desenhar aqui, vou pensar na onda, né? Se eu precisar desenhar ela, sempre vou pensar com uma onda transversal, tá? O som é uma onda longitudinal, mas o desenho da longitudinal não é muito legal para a gente pensar pensar em ondas, tá? Então a gente costuma usar a transversal, tá bom? Mas o som é uma onda longitudinal, é importante lembrar disso, tá? Em alguns exercícios é cobrado isso daí. Então, olha, o que a gente tem aqui? A gente tem a velocidade de propagação do som, ó, ele deu aí 340 metros por segundo, né? Ele deu a faixa de frequências, ó, de 20 a 20 mil Hz. E ele pergunta aqui, olha, o som mais grave que a gente consegue ouvir, tá vendo? O som mais grave, ele tá em que faixa aqui? Então aqui, ó, o 20 Hz é o som mais grave possível de ouvir. E aí vai aumentando essa frequência, ó, vai ficando mais agudo, tá bom? Até chegar em 20 mil Hz. Então, considerando que uma pessoa consegue mesmo ouvir essa faixa, que normalmente não é sempre um pouquinho acima do 20 e abaixo do 20 mil aqui, às vezes bastante acima, bastante abaixo, tá? Mas vamos considerar que é possível, então essa pessoa ouve muito bem e consegue ouvir nessa faixa, tudo bem? Então, o som mais grave que ela vai ouvir é nessa frequência de 20 Hz aqui, ó. Se ele quisesse saber o mais agudo, seria nesse limite aqui de 20 mil, tá vendo? Então, o mais grave, 20 Hz. Então, vamos colocar aqui a frequência, ó, no exercício como sendo 20 Hz, o som mais grave possível. A pergunta é, que tamanho que vai ser essa onda, né? Que está viajando com essa velocidade e nessa frequência. Basta usar a relação fundamental. Se V é lambda F, e V é 340, e o comprimento de onda eu não sei, mas a frequência é 20 Hz, então o comprimento de onda deve ser 340 dividido por 20, eu posso tirar um zero aqui, né? E 34 por 2 é 17. Vejam que aqui está em metros por segundo, o Hertz aqui é oscilações ou vibrações por segundo também, então segundo está batendo, então a distância aqui, o tamanho da onda vai ser em metros, ó. Então, pessoal, essa onda teria que ser vista aí com 17 metros. Bom, se a gente pensar em termos de som, a gente teria as zonas de compressão do ar e rarefação, depois de compressão, né? E se a gente contar, por exemplo, de uma compressão até a outra aqui, a gente tem um comprimento de onda, ou de uma rarefação até a outra, tá? Um comprimento de onda, porque aqui vai começar tudo de novo, né? Vai ter a rarefação de novo. Então aqui teria 17 metros, tá vendo? Medidos aí, se o som tiver essa frequência aqui. Então um som muito grave, né? Teria
esse tamanho aí, a onda sonora teria esse tamanho, pudesse ver as partículas do ar, né, nessa configuração que elas aparecem, seria desse tamanho aí, 17 metros, tudo bem? Então, vamos para o segundo exercício de exemplo. Esse aqui é maiorzinho aí, o probleminha da FUVEST. Mas ainda sobre a velocidade do som, vamos lá? E fala assim, ó, um trecho dos trilhos de aço de uma ferrovia tem a forma e as dimensões dadas abaixo. Esse desenho aqui de baixo, pessoal. O trilho começa aqui nesse ponto A, tá vendo? O trilho aqui. Ele vem, aí ele faz uma curva aqui, e ele volta e chega aqui nesse ponto B, tá vendo? Ele dá algumas medidas, olha, essa distância de A até B é de 510 metros, aqui tem 3.300 metros até chegar na curva, depois tem uma curva aqui de raio 255 metros, depois mais 3.300 para voltar. É um trilho de trem, né? Bem grande aqui, bem grande. Bom, mas aí ele fala o seguinte, ó, o operário bate uma marreta no ponto A dos trilhos, aqui, ó, nesse ponto aqui ele está batendo uma marreta, né? Então vai causar vibrações aqui, vai causar som aqui quando ele bate essa marreta no trilho, né? Um outro trabalhador localizado no ponto B, aqui embaixo, pode ver o primeiro, então está a 500 metros de distância, mas ele consegue enxergar o cara lá, né? O A batendo a marreta, tá vendo? Ele consegue ver o momento em que o cara bate a marreta e sentir com os pés as vibrações produzidas pelas marretadas no trilho. Ele põe o pé no trilho aqui, ele percebe a vibração, que saiu daqui do ponto A, percorreu tudo isso e chegou aqui no ponto B, né? Que é o som, né, pessoal? O som percorrendo um meio sólido aqui, o trilho de trem, né? Aí ele vai perguntar duas coisas, olha. Primeiro, letra A, supondo que a luz se propague instantaneamente, vejam, isso daí é uma suposição só para simplificar o exercício. A gente sabe que a luz não se propaga instantaneamente, ela leva um tempo para se movimentar, ela não é instantânea, né? Mas como o tempo é muito pequeno, nessa distância pequena aqui, né? A velocidade da luz é muito grande em relação à do som, a gente vai considerar que a luz é instantânea aqui, tá bom? Só para ficar mais fácil. Então, a hora que o cara bate a marreta aqui, esse cara B já enxerga. A gente não vai nem contar tempo aqui para a luz sair de A e chegar em B. Percorrer esses 510 metros aqui, tá bom? Porque a luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo, né? Se ela anda 300 mil quilômetros em um segundo, 500 metros ela vai andar em um tempo muito pequenininho, a gente vai considerar que nem existe, tá bom? Mas ele fala assim, supondo que a luz se propaga instantaneamente, qual é o intervalo de tempo, ΔT, decorrido entre os instantes em que o trabalhador vê em B, o trabalhador em B, vê uma marretada e ouve o seu som. Então, assim, a gente vai imaginar que ele viu a marretada na hora que aconteceu, porque foi instantâneo. Mas o som, ele vai perceber só depois que o som se propagar por aqui e chegar até B, pelo ar, que a gente vai pensar primeiro. Ele fala que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. Vamos lá? Vamos calcular então essa letra A, gente. Olha lá. Letra A. Então, o que eu sei? Que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Tudo bem? Eu sei também a distância que está andando aí o som. O som vai percorrer 510 metros de A até B, né? Vamos determinar então quanto tempo leva. Intervalo de tempo aí. Então aqui a gente pode aplicar a relação de velocidade lá da mecânica. É a distância pelo tempo. Aqui é a distância, né? Então vamos fazer a continha. Ó. Então se anda 510 metros com... desculpa, deixa eu só arrumar aqui. Não. Não vou conseguir apagar só esse pedaço. Deixa eu pegar aqui, pessoal, uma borrachinha. Vou fazer embaixo, que eu vou precisar inverter, né? Deixa eu pegar aqui. Vou fazer aqui embaixo, ó. A velocidade do som é 340, a distância é 510 e o que eu não sei é o tempo. Então ficaria desse jeito. Poderia multiplicar em x aqui. 340 vezes o tempo é igual a 510. Então, o tempo seria 510
dividido por 340. E essa continha de dividir, 510 por 340, dá 1,5 segundo. Então, se a gente considerar a velocidade da luz mesmo, a luz, né, instantânea, então a luz aconteceu instantaneamente e o som levou 1,5 segundos para chegar. Tá? Então ele pergunta aqui, né? Qual o intervalo de tempo decorrido entre os instantes em que o trabalhador em B vê a marretada e ouve o seu som? Ele leva 1,5 segundos para... Né, ele vê na hora, instantaneamente, e depois leva 1,5 segundos para escutar o barulho. Então ele vê e depois escuta o barulho. Acho que vocês já tiveram essa experiência, né? De alguma coisa desse tipo. Por exemplo, quando cai um raio e a gente escuta o trovão. Depois, né, escuta o barulho depois que caiu. Né? Então a gente vê o raio e depois escuta o barulho. Né? Por que acontece isso? Porque ele está bem distante. Então a gente vê primeiro e depois a gente, né, o som demora para chegar até a gente e a gente escuta o barulho. Né? Inclusive é possível, né, a gente perceber por esse tempo que leva para escutar o barulho, é possível perceber aproximadamente a distância que caiu o raio. Isso é uma coisa bastante comum, né? As pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, usam muito desse recurso, né, para falar, não, esse raio caiu perto, o outro raio caiu mais distante. Fácil da gente perceber isso daí. Então, olha, se levar 1 segundo, né, se a gente contar 1 e escutar o barulho, é porque ele caiu numa distância aproximada de 340 metros da gente, que é a velocidade de propagação aí. Né? Se a gente contar 1, 2 e depois escutar o barulho do raio, ele caiu numa distância maior, o dobro disso, ó, tá vendo? 680 metros mais ou menos. Né? E aqui ele caiu a 1,5 segundos, né? Aqui, o barulho aqui levou 1,5 segundos, ele estava a 510 metros de distância. Então, bem fácil da gente perceber, se a gente pensar nesse número aproximado aqui, 340 metros, como sendo o tanto de distância, né, que o som caminha no ar por segundo, é só contar quantos segundos e multiplicar, né, para a gente poder definir as distâncias. Bem legal, isso é uma coisa prática, né? Bom, vamos continuar o nosso exercício, vamos para a letra B. Na letra B, ele pergunta o seguinte, qual é a velocidade de propagação do som no aço, aqui ó, no aço do trilho? Né? Sabendo que o trabalhador em B, ao ouvir a marretada, sente simultaneamente as vibrações no trilho. O que significa isso? A hora que o cara escuta o barulho aqui, ele sente no pé dele ali a vibração. Isso significa que se levou 1,5 segundos para ele escutar o barulho, levou 1,5 segundos para o som caminhar por aqui, ó, e chegar até o pé dele. Então agora na letra B eu tenho um intervalo de tempo de 1,5 segundos, que eu acabei de encontrar aí, né, no pedacinho anterior, como tempo de percurso do som aqui no trilho. Tudo bem? Eu tenho o tempo e também posso determinar a distância, porque ele dá o desenho. Então, pelo desenho, a gente consegue ver a distância aí que ele andou. Né? E aí, com distância e tempo, a gente consegue determinar a velocidade do som. E é isso que nós vamos fazer, então, nessa letra B. Vamos usar de novo a equação aqui, velocidade, distância pelo tempo, para encontrar a velocidade do som agora se propagando no metal, né? No aço aqui. Só que essa continha da distância aqui, ela precisa ser feita, ó, porque ele andou 3.300 metros aqui embaixo também, mas ele fez uma curvinha aqui, tá vendo? Então eu preciso calcular esse pedacinho aqui. Isso daqui é uma semicircunferência. Então ele dá aqui que o raio é 255 metros, tá vendo? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Ó. Vamos fazer um desenho aqui. Ó. A circunferência, o comprimento dela é 2πr. 2πr. Tudo bem? Ele está mandando usar 3 no lugar do π. Está falando aqui no exercício. Ó. Para fazer as contas, use π igual a 3. Tá vendo? Então, na verdade, o comprimento é 2 vezes 3 vezes o raio. Ou 6 vezes o raio.
esse é o comprimento de uma circunferência. Mas eu não quero a circunferência, eu quero metade dela, né? Ele está fazendo só essa curvinha aqui, tá vendo? Metade dela. Então eu vou dividir isso aqui por 3. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 3.300 metros mais outros 3.300 metros, que são os dois pedacinhos retos aqui, né? Em cima e embaixo. E mais essa curvinha. Essa curvinha eu vou fazer assim, ó. 2 vezes o π vezes o raio é 255. Só que eu vou dividir isso aqui por 2, porque eu quero metade só dessa conta. Quero meia circunferência, tá vendo? Ó. Eu vou fazer essa continha então. Bom, ó, vamos fazer a continha? Vai ficar aqui 6.600, aí tem que fazer essa conta aqui. Dá para tirar esse 2, ó. Faço só 3 vezes 255, tá vendo? Isso aqui dá 765, eu tenho que somar com 6.600 aqui, ó. Né? Então eu fiz essa continha de mais aí em algum lugar. Isso vai dar 7.365 metros. Então vejam, agora que eu tenho o tempo e tenho a distância percorrida, eu posso encaixar aqui com a velocidade, ó. 7.365 dividido por 1,5 de tempo. Fiz essa continha também. Isso dá 4.910. Então a velocidade 4.910 metros por segundo. Olha como está grande a velocidade do som agora, né? Ela era 340 no ar, agora no aço, olha para quanto foi. E veja que isso aqui realmente tem sentido, né? Porque a gente viu aí, né, em temas anteriores aqui, que a velocidade nos sólidos é realmente bem grande mesmo, dessa ordem, né? Deixa eu voltar aqui na tabelinha, olha, o alumínio, por exemplo, é 5.100. Então faz sentido, né, que a gente tenha aí uma velocidade de quase 5.000 metros por segundo aí dentro do trilho, né? Essa vibração percorrendo o trilho. Tudo bem? Gente, ó, esse é um exercício bem legalzinho, né? O probleminha da FUVEST, então envolve sempre alguma coisinha a mais. Não é isso que interessa para vocês, interessa essa ideia de que a gente pode calcular a velocidade do som usando a continha da velocidade lá da mecânica, né? ΔS por ΔT, e também usando, em algumas situações, a equação fundamental das ondas, né? Lambda F, para quando for dado comprimento e frequência. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Vamos fazer todos os exercícios dessa aula direitinho. Tem alguns exercícios que talvez dê um pouquinho de trabalho para vocês, exercícios que envolvem alguma coisinha a mais, né? Mas a gente conversa, tá? Vocês podem pedir alguma dica durante as aulas e a gente vai conversando e com certeza a gente vai conseguir sim passar mais essa aula, entender direitinho e continuar, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, pessoal.